Boa tarde, aqui mais uma tarde com textos e coletâneas de Erasmo Mota. Hoje darei sequência à conclusão do capítulo 2 de tudo, da apostila Tudo sobre o Dízimo, conforme eu tinha deixado a introdução no vídeo passado, o qual irei discorrer a partir deste número. O plano FACT é bom, voluntário, bíblico, embasado na fé e na graça, o qual poderia ser ensinado sem a herética supalimentada reconstrução da lei agrária do dízimo ou da mistura de lei com a graça. O plano FACT de dar é exatamente este. O caso é, se alguém está realmente dando em obediência a Deus, segundo as exigências do Novo Testamento, conforme detalhadas neste documento, fazendo, portanto, a coisa certa. Sendo, sobretudo, mesmo sem determinar porcentagens, que os crentes sejam conduzidos pelo Espírito, vivendo corretamente, sendo, sobretudo, generosos, segundo o mandamento de Cristo, que não usem este documento como desculpa para se tornar avarento. Embora eu tenha encontrado termos como dízimo financeiro, dízimo inspirador, dízimo da revelação e outros, a Bíblia realmente só ensina o dízimo voluntário antes da lei, baseado na renda, e o dízimo agrário da lei baseado na produção da terra. Conquanto alguns que pregam o dízimo obrigatório possam dizer que não temos revelação, muitos encontrarão a verdade nesse documento. Outros que pregam o dízimo obrigatório poderão ver a verdade neste documento quando caírem em desgraça, sofrerem calamidades ou algo que os torne menos egoístas e interessados em objetivos ou que estejam se aproximando da morte. Estejam certos de que estou crendo nas bênçãos divinas. Pessoalmente, tenho experimentado milagres da providência e provisão de Deus. Talvez você pergunte, por que então você toma agora essa posição? Posso responder com uma palavra apenas: maturidade. Em vista da qual realidade financeira mundial, quem achar que deve ensinar o plano de entregar para facilitar ou dar que ensine o FACT, o dízimo baseado no pacto de Abraão, descrito neste documento, ofertas voluntárias podem e muito suplementar o dízimo do plano FACT. Esta pode ser, segundo a fé de que somos os legítimos israelitas, os quais irão governar com Cristo e compartilharão da herança da fé, não baseado na lei abraâmica. Que a Igreja de Deus possa manejar corretamente a palavra da verdade, sem jamais ultrapassar o que nela está escrito, e nunca praticar uma doutrina que misture a lei com a graça. A questão oportuna, portanto, é a seguinte: os pregadores de hoje têm a mesma fé abraâmica para pregar o plano FACT,
Ou será que continuam pregando o plano fiction? Fear, entertainment, continuation, that is oppressive and negative. Conquanto alguns continuem livres da ignorância ou do hábito, outros pregadores da fé não terão bastante fé nem caráter para pregar a verdade contida nesse documento. Eles preferirão justificar a mistura da lei com a graça, usando o sentimento de culpa, a manipulação e o controle sobre as ovelhas, enganando-se a si mesmo e aos outros, imaginando que a obra de Cristo está sendo bem feita. Palavras de Russell Kelley, autor do livro Should the Church Take Think? Deveria a igreja ensinar o dízimo? A Richard Wayne Garganta aprecio este artigo escrito sobre o dízimo. Concordo 95%, o que é ótimo para mim. Minha tese de 364 páginas de doutorado em PhD engloba a maior parte dos seus pontos em detalhes. Checar os pontos em revista no Amazon.com. Só discordo com a afirmação de que o dízimo de Abraão foi baseado na fé e foi voluntário. A Bíblia não diz isso, embora muitos tenham assumido ser esta verdade. Minha pesquisa em Gênesis 14, versículo 21, não em 14,20, versículo 20, me veio chegar à conclusão de que Abraão parece ter pagado os despojos de guerra em vista da tradição cananita de obrigatoriedade, o qual podemos comprovar que tem continuado a existir pelo mundo até o dia de hoje. Visto como a sua definição agrária do dízimo é a única de fé verdadeira, não deveria a palavra ser usada como outra definição, independente de quão sincera a pessoa fosse. Tenho muito o que compartilhar com você. Caso esteja interessado, passei mais de 10 anos fazendo pesquisa para escrever o meu livro. Assinado Russell Kelley. Rabino Robert Appelt. Dizimar no sentido de colheita certamente já não se faz. Claro que os judeus são encorajados a fazer caridade. O Tzedakah. Se eles estão 10% ou mais, isso é com eles, em Deus e com os seus contadores. Zola Levitt. O dízimo para os cristãos de hoje, dizimar era parte da lei de Moisés sobre a economia legal de Israel e não se aplica à igreja odierna. Visto como vivemos sob a graça e não sob a lei, em Romanos 6, versículo 14 e 10, versículo 4. Então temos a obrigação de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação de nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. O Novo Testamento ensina a dar conforme o que temos e não o que não temos. 2 Coríntios 8, versículo 12. Se pudermos dar apenas 5% conforme o Senhor nos ordenar,
Que seja assim. Não é quanto damos que importa a Deus, mas a atitude e a motivação com que o fazemos. Essa é a preocupação do NT, com respeito a dar em vez de medir a quantia que é dada, em 2 Coríntios 8, versículo 9. A concordância greco-hebraica de estudo da Bíblia, versão BKJ, de Hebrew Greek Keyword Study Bible, oferece uma nota explicativa sobre Malaquias 3, versículo 7 a 15. Abro aspas. Esta passagem é muito usada pelos que advogam o dizimar para manter a minha casa. Ou dizimar para manter a minha casa. Ou seja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. No caso, a igreja local. Em vez de se levar a outro local, eles sugerem que os mantimentos, eles sugerem que donativos aos ministérios deveriam ser além do dízimo. Certamente, a casa do tesouro de Malaquias significa o templo ou algum anexo do mesmo. Contudo, o dízimo do Velho Testamento, ou 10%, não poderia ser razoavelmente equiparado com os 10% do salário ou renda bruta que a maioria das pessoas recebe hoje em dia. Acima de tudo, o ato de dar deveria ser um assunto entre o Espírito Santo e o crente, jamais uma regra estabelecida. Ele pode ser um guia adequado para determinar quanto as pessoas podem dar. De fato, para muitos, numa sociedade próspera, este nível pode até ser adequado, mas a quantia a ser dada deve ser uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo escreveu que Deus examina a motivação para dar e não a quantia. 2 Coríntios 9, versículo 7. Ele diz ainda que as igrejas estão gastando cada vez mais do seu orçamento com itens como cadeiras e de teatro, ampliação de sistemas sonoros, ao mesmo tempo em que cortam despesas nos fundos para os programas de alcance exterior. Também convém notar que muitos dos ministérios que se recusam a mostrar a completa contabilidade financeira são aquelas cujos mestres são mais enfáticos no dízimo obrigatório. Opinião de Richard Wayne Garganta. Muitas pessoas que criticam os pregadores, chamando-os ambiciosos coletores de dinheiro, são elas mesmas atormentadas pela mentalidade do dar para receber. Também existem pregadores de fé e homens confiáveis. Existem os mestres do sucesso, mas também os que pregam a mensagem do Evangelho. Os leitores bem esclarecidos poderão saber a diferença entre eles. Bem, meus amigos, e assim eu concluo o capítulo 2 de a apostila Tudo sobre o Dízimo. E no próximo vídeo irei introduzir a verdade sobre o dízimo, parte 3. Apostila Tudo sobre o Dízimo. Fico extremamente agradecido por esse momento. Hoje até que foi pouco tempo. E só tenho a agradecer a todos. Obrigado e até breve, se assim o Eterno permitir. Shalom Maktub. E só o amor tem o poder de transformar vidas.